Olá, tudo bem? Eu me chamo Emília Bergoni Porto e eu faço parte da Universidade Uninter do curso de Pedagogia. Esse ano, por conta da pandemia do Covid-19, a universidade possibilitou aos alunos que tivessem no seu último ano que fizessem os seus estágios obrigatórios online. Hoje eu estou aqui para falar sobre o estágio do ensino médio. Como ele funcionava antes dessa pandemia? Era possibilitado aos alunos que fossem ao ensino médio, para quem era de pedagogia, eles recomendavam mais para os alunos que eles fossem para escolas que têm magistério, para que se você que é do ensino médio está me assistindo, sim, existe magistério, e ele possibilita para quem for escolher essa opção para ser educador. E mais para frente, quem for escolher se insere no curso de pedagogia para que possa virar professor. Sem o curso de pedagogia, você não tem como atuar em sala de aula no ensino fundamental, somente com o curso de pedagogia, ok? Então, eles recomendavam para que quem fosse fazer o estágio de ensino médio fosse para escolhesse o curso de magistério, porque professor que é formado em pedagogia, há disciplinas específicas de pedagogia que o pedagogo pode atuar. Disciplinas, por exemplo, pode ser história da educação, e entre outras disciplinas, eu acho que varia isso de escola para escola, qual vai ser o nome delas, ou todas podem ter o mesmo nome, não sei ao certo. Mas, né, como estou falando de ensino médio, e né, por causa dessa pandemia, todo esse estudo à distância tem sido muito mais do que difícil pensar em como é estudar nessa nova modalidade, porque você que está no ensino médio, ou se você tem alguém que conhece o ensino médio, está vendo o quanto é difícil, porque eles estão acostumados a um modelo presencial, ter o professor ali para tirar as dúvidas, e por mais que ele tenha o professor durante alguns minutos, na forma que eles estão fazendo aula, que seja pelo Zoom ou por aqui mesmo pela plataforma do YouTube, não é a mesma coisa, não é como se você tirasse a sua dúvida e você conseguisse sanar essa dúvida. É totalmente diferente, essa nova modalidade, por mais que você tenha ali para digitar a sua dúvida ou para falar sobre o que você acha, não é algo como presencial, porque no presencial você tem todo um tem toda uma presença. Você está ali, professor, eu estou com dúvida em matemática, não entendi essa questão. Então, o professor te pergunta, tá, mas o que que eu vou, o que você não entendeu? Por mais que isso tenha no EAD, não é a mesma coisa que o presencial, porque quando você está ali, o professor está ali para você, porque você fez a sua, o professor esclareceu a sua dúvida, mas você ter dúvida em mais algum conteúdo. Então, isso é muito complicado. E isso, para quem está no último ano do ensino médio, é mais complicado ainda, porque é o último ano que ele tem a oportunidade a oportunidade de ele estudar, que logo ou ele vai se inserir na faculdade, ou ele vai desistir e não vai acabar indo para a faculdade. E o mais complicado do terceiro ano, com certeza, é o Enem. Meu Deus, o Enem. O Enem é um pesadelo para toda qualquer pessoa que tem, pelo menos para mim, que estudei numa escola pública, foi sempre muito complicado. Por quê? Se você não estuda numa escola pública onde o ensino tem mais qualidade, isso acaba sendo meio complicado. E acaba sendo, assim, um assunto meio polêmico eu falar que conteúdos, escola difere para difere, porque depende de onde essa escola está localizada, e mesmo assim o estudo brasileiro, comparado ao que se cai do Enem, não atende todos os conteúdos que são propostos naquela prova. Então, é muito difícil você ver questões que, se você não fez um pré-vestibular, você não vai entender. E há muitas pegadinhas que você precisa parar, pensar
para ver, para saber o que exatamente vai acontecer, o que aquela conta representa, um texto, ó, enorme, né? E quando você está no ensino médio e está no terceiro ano, se depara com o vestibular, o Enem, é, tem muita gente que não tem condição de frequentar um pré-vestibular, o que acaba sendo muito difícil e ter que estudar em casa. Estudar em casa, buscar métodos, ver videoaulas, que tem professores no YouTube que propõem que tipo de conteúdo que cai no Enem, eles explicam o conteúdo, eles têm que correr atrás, têm que estudar, têm que fazer de mil coisas para poder sanar suas dúvidas. Há muitos professores aqui no YouTube que têm seus canais e que explicam exatamente como você pode, explicando o conteúdo, coisas que caem no Enem. Mas para quem está estudando agora nessa modalidade do EAD, como estudar? Como eu posso estudar para aprender mais? Até porque, mesmo nessa modalidade de EAD, venhamos e convenhamos, professores ainda não deixam de passar conteúdos. Eu sei, é complicado. Você pode estar de férias de julho, que agora esses vídeos estão publicados em julho, mas eles, pelo que eu me lembre, sempre passam atividades, trabalhos para fazer e nessa época do ano, por mais que nós não vamos à escola buscar os conteúdos, ainda assim tem aquele período onde é a férias de julho. Para que o aluno para que você, que é aluno, possa descansar um pouco a sua mente para depois começar tudo novamente. Mas quando se fala nesse conteúdo, em aprender, como aprender, a gente não pode esquecer, né? Se você não faz magistério, então você nunca ouviu falar sobre isso, mas ou só ouviu, muito legal que você tenha ouvido falar sobre isso, mas o que eu estou querendo dizer é que cada pessoa tem uma forma de aprender. Há um estudo há muito tempo que se fala que cada aluno ele aprende de alguma maneira, né? E o que é esse estudo? Ele diz que cada pessoa tem uma maneira de aprender. Eu posso aprender com a música, ouvindo música, me distraindo. Vou estar estudando, eu vou estar escutando a música lá e escrevendo, e mesmo assim eu estarei aprendendo. Tem o de pessoa que ela precisa escrever tudo que anota, lê e faz todo um rascunho, aquele resumão da disciplina ou do livro que tem que ler. Então, há vários tipos de estudos. Eu, pessoalmente, eu preciso de uma música, fazer o resumão, então acaba sendo uma mistura de todos. Cada pessoa tem uma forma de aprender, e isso é muito importante destacar e saber, porque quando a gente a gente tem que saber mais sobre nós mesmos, saber a forma melhor para a gente estudar. Por que tem que saber a melhor maneira para a gente estudar? Porque quando a gente sabe a maneira que a gente aprende melhor, né, a maneira que a gente consegue aprender, o tipo de estudo que nós podemos ter, nós aprendemos melhor, nós conseguimos ter uma melhora. Conseguimos entender primeiro, conseguimos entender melhor o conteúdo. Segundo, nós aprendemos melhor, né? E na hora que for estudar aquele conteúdo mais complicado, a gente vai saber exatamente a maneira de estudar que vai ser melhor, né? E isso é muito importante para a gente saber a maneira com que a gente aprende, a maneira com que a gente vai estudar, nos facilita muito na hora de estudar antes da prova, das avaliações, até mesmo para você apresentar um trabalho. Mesmo nós tenhamos nessa forma EAD, ainda tem apresentações de trabalho. Então, quando você precisa de resumão, ou você estuda sobre um determinado conteúdo, por exemplo, para apresentar trabalho, você, na hora de você discursar, para você falar sobre aquela parte do conteúdo que foi proposto para você apresentar, você apresenta de uma maneira muito melhor.
Porque você vai saber sobre aquele conteúdo, se o professor te fizer uma pergunta, você vai saber responder aquela pergunta. Então, você entender mais sobre quem você é vai facilitar mais na hora de você fazer uma prova ou você apresentar um trabalho. Eu estarei mostrando agora, né, duas maneiras que você pode ir estudar ou para a prova ou apresentar trabalho. E estarei mostrando um aplicativo chamado Canva, acho que esse é o nome certo, Canva, onde você pode utilizar ele para fazer slides para apresentações. A primeira atividade que eu estarei mostrando para vocês é uma maneira que eu gosto de estudar. É a maneira onde eu, Emília Albergoni, onde eu me identifico uma maneira melhor, onde eu consigo estabelecer de uma maneira que eu gosto de aprender. Eu gosto de aprender. Primeiro, eu gosto de ter uma folha sulfite do meu lado e caneta, canetinha, lápis de cor, tudo, porque eu sou uma pessoa muito distraída, então eu preciso enfeitar toda a folha, eu faço coraçãozinho, faço florzinha, e tudo para deixar tudo bonitinho, porque depois, provavelmente, ou eu guardo numa pasta que eu nunca mais vou ver, né? Ou eu jogo fora, rasgo o papel e jogo no lixo reciclável para que possa reciclar, né? Então, eu vou. E mais o livro. Eu estarei mostrando aqui um livro do meu conteúdo da faculdade, a maneira com que eu gosto de estudar, que eu me sinto à vontade. É outra coisa, essa maneira que eu estou mostrando é uma maneira em que eu utilizo. E que se você também estiver assistindo e tiver que estudar, é algo que funciona muito bem para mim. Outra coisa, eu estudo ouvindo música. Eu preciso disso. É como eu disse, eu sou uma pessoa muito distraída. Então, quando eu vou estudar, eu preciso de ter todas as coisas possíveis que possam me distrair perto de mim. Porque assim, isso é uma forma que eu descobri que é onde eu consigo me manter a mais, me focar melhor para estudar. Como eu disse minutos atrás, você tem que se conhecer, saber os seus limites, o que te distrai, o que não te distrai, se conhecer melhor para saber que na hora de estudar, na hora de estudar é um momento que você precisa focar. E eu, como eu sou muito distraída, eu saio do foco muito rápido, então eu preciso de coisas que me fazem focar. Para você, a música pode ser estranho você estudar e ouvir música. Você pode pensar, nossa, mas como você consegue estudar e ouvir música? Eu não sei te responder isso, mas eu consigo. Eu percebo que para mim é bem melhor, eu consigo me concentrar mais. Se eu não estiver a música, escutando a música, eu vou levantar, eu vou sair do meu quarto, eu vou sair da mesa, eu vou fazer qualquer outra coisa senão estudar. Então eu saio muito do meu foco. Eu vou estar mostrando isso. A outra coisa sobre o aplicativo que eu vou mostrar, se você tem um computador e conhece como utilizar o PowerPoint, legal, é uma ferramenta muito boa. Você vai utilizar isso para o resto da sua vida. Eu estarei te mostrando uma opção que eu gosto de usar para fazer apresentações mais fofinhas, mais enfeitadas. O Canva é um aplicativo onde você tem várias e várias maneiras de você utilizar, não só para você que vai para a escola ou para você que vai apresentar um trabalho. Ele é uma plataforma onde você consegue fazer mais com slide, cartaz, panfleto. Se você quer entrar nessa nova moda de ser um influencer, lá também tem como você construir stories, aquelas coisas fofinhas que os influenciadores usam. Então, ele é um aplicativo onde você consegue fazer muitas coisas nele. E o que eu gosto mais nele é de utilizar para fazer slide para apresentar trabalhos. Porque se você for utilizar o aplicativo no celular ou no computador, você vai perceber que ele te dá várias possibilidades de letras legais que no PowerPoint você não consegue encontrar elas. Além do mais, ele te consegue colocar vídeos, animações.
Eu acho ele um aplicativo mais fácil de se mexer, e é como eu digo, eu gosto de fazer um trabalho, uma apresentação, onde eu consiga fazer isso, enfeitando, deixando colorido. Eu vou estar mostrando como funciona e a apresentação de um dos meus slides para vocês terem mais ou menos uma noção de como eu faço isso. Primeiro, eu divido a folha ao meio. O livro que eu vou estar utilizando é o livro da minha disciplina da faculdade. Eu gosto de utilizar canetas coloridas e a clássica caneta azul. Para estudar, eu costumo dividir a folha ao meio, porque eu sempre acho que dividindo ela ao meio vai caber mais coisas. O meu livro, como todo livro, né, ele é dividido em capítulos, então eu começo a colocar, escrevo todo bonitinho também, o título. Aqui eu não vou escrever muito bonitinho, mas, né, por exemplo, eu vou colocar capítulo, né, capítulo 1. Deixa eu ver se assim. Eu geralmente escrevo mais bonito, né, mas tudo bem. Eu começo a colocar aqui, deixa eu abrir um exemplo. Por exemplo, eu abro no capítulo 1, lógico. Eu coloco quando o livro tem subtítulos, eu sempre gosto de colocar, por exemplo, 1.1 e vou escrevendo sobre determinado conteúdo. Eu procuro sempre escrever letra pequena, porque eu gosto de tentar colocar tudo que eu marquei de importante. Ah, isso é uma outra coisa, né? Quando eu leio um conteúdo, deixa eu abrir aqui no capítulo que eu tenho marcado. Eu gosto de sempre marcar tudo o que eu li. Tá me focando? Tá. Eu gosto de marcar o livro. Isso é uma coisa que para você que estuda é muito importante. É, Se você tem um livro, você marca ele, pode ser de caneta, pode ser caneta colorida, caneta normal, lápis de cor, o que você tiver em casa para você poder marcar o livro. Porque na hora que você fazer esse tipo de resumão, de estudo, tudo que você leu, tudo que você estudou vai estar ali marcado. Isso vai ser muito mais fácil na hora de você lembrar sobre o que era, o porquê que você marcou. Até porque você marcar um livro é uma outra forma de estudo, porque daí você já leu o livro, você marcou tudo aquilo que você achou importante, e agora, na hora que você for escrever, isso vai ajudar muito. Por quê? Porque você já entendeu sobre aquele assunto, você vai escrever o que você marcou, às vezes você acha, não, mas eu não prestei atenção nesse parágrafo, vou inserir ele também. Então, você ler o livro antes é muito importante. E também se você não, se você na hora de estudar, você pode buscar vídeos no YouTube que falem sobre o conteúdo que você está estudando. Que daí você também o professor vai falando e você vai escrevendo. E isso, na hora que você for ler para uma prova ou antes de você apresentar um trabalho, vai ser mais fácil de você lembrar todo o raciocínio que você teve para o conteúdo, você acaba lembrando sobre o que você estudou, a informação, tudo que você leu, tudo que você aprendeu vai estar na sua memória, vai ser só você relembrar.
Então, se você chegou até o final desse vídeo, eu agradeço por você ter a paciência de assisti-lo até o final. Muito obrigada mesmo. Curta, comente, compartilhe para os seus amigos, para seus conhecidos, para poder me ajudar. Então, tchau!